Então, Buber, ele esclarece este aspecto, mostrando o caminho natural das crianças, na vida pré-natal, por exemplo. Segundo ele, aí há um vínculo, né, com a mãe de imediato. Bom, este vínculo ele vai se desvencilhando, dando lugar a um vínculo maior, à vida pessoal. Então, este fenômeno ocorre lentamente através, digamos, das relações que vão surgindo. Então, o estar com a mãe e o estar no mundo, essa relação que vai se estabelecendo. Então, a criança faz uma ligação com o todo da criação, a partir da mãe. Desta forma, a relação com o tu surge de maneira real, clara, própria e objetiva, tá certo? E nesse caso a criança vai objetivar o mundo, e o mundo vai se desnudando para este novo ser. Então vai se mostrando para esse novo ser. Por isso que a consciência do eu, essa consciência do eu, ela vai surgindo na relação com o tu. Então, o eu torna-se cada vez mais atraente, esclarecido do valor nesta relação. É no valor da relação. Então, por isso que é importante essa estrutura aqui, apresentada por Buber, de mostrar para nós, né, que o caminho que o outro se apresenta é muito importante. Porque aí eu vou estabelecendo esse contato e vou aí experienciando, como diz ele, o mundo. Então, aí o Buber vai afirmar que a atitude dupla do homem, né, do ser humano, o leva a classificar o mundo como duplo. Quer dizer, ele percebe o ser, tá certo, em torno de si. Ele percebe o ser, tá, em torno de si. E esse em torno de si, ele é muito importante para a gente perceber que não está só. Eu não sou só. Então, quer dizer, o homem, né, o ser humano, ele vai percebendo as contradições do mundo, as diferenças, e ao mesmo tempo que ele percebe as contradições e a diferença, ele vai procurando encontrar o seu lugar neste mundo. É interessante que ele percebe qual é o seu lugar neste mundo. Quer dizer, ou ele escolhe o lugar seguro que este mundo tem para lhe oferecer. Interessante, né? Ele escolhe o lugar seguro que esse mundo tem para se oferecer. Ele não, nós. Nós. Agora, o mundo continua como tal. O ser humano é que vai desvendar e reconhecer suas verdades. O mundo aí está. Nós agora é que vamos reconhecer as verdades que esse mundo tem para apresentar para nós. Então, cada momento de encontro com o mundo traz consigo um elemento simbólico que indica a ordem deste mundo. E os movimentos simbólicos, eles são importantes para nós, para a nossa dinâmica de vida. Por isso que Buber explica, abre aspas, que o mundo do isso é coerente no espaço e no tempo. Fecha aspas. Por outro lado, abre aspas, o mundo no tu, ou o mundo do tu, não tem coerência nem no espaço, nem no tempo. Como assim? Desta forma, o autor está afirmando que após a relação, quer dizer, o tu transforma-se necessariamente em isso. E, consequentemente, o isso no âmbito da relação pode ser transformado em um tu. O isso tem essa possibilidade de que, na verdade, é um privilégio transformar-se em tu de acordo com a relação. Quer dizer, o encontro com o tu acontece de diversas formas: lírica, dramática, sedutora. Lírica, dramática, sedutora. Quer dizer, o tu se constrói ou inicia sua realização no passado? Pergunta do Buber. O tu se constrói
ou inicia sua realização no passado. O mundo do isso contribui com a história do indivíduo e na história do gênero humano. E mesmo que estas possam se separar, a história é a história. Bom, seu crescimento progressivo se configura no isso. No primeiro momento da experiência humana, seu universo de objeto é pequeno. Na medida que o ser vai experimentando o mundo, a sua relação com isso, com o isso, vai se tornando esclarecedora. E nesse esclarecimento, tá, coloca-se a par da realidade, nós nos colocamos a par da realidade do mundo. Por isso que através da relação com isso, com as coisas, com os movimentos, com os outros, o horizonte humano vai se ampliando e adquire aqui novos conhecimentos até atingir a vida espiritual. Quer dizer, a manifestação humana, na manifestação humana, melhor dizendo, esse espírito é a resposta do homem ao seu tu. Então, Buber mostra que o espírito não está no eu, mas no espaço entre o eu e o tu. Então, ele dá como exemplo a relação do artista como uma obra de arte, que vai se revelando paulatinamente através da relação. Sobre a relação entre o eu e o tu, o eu e o isso, ele vai falar da presença da instituição, quer dizer, isto é, aquilo que está fora do homem, aquilo que está fora do indivíduo, onde são exercidas as funções da vida. Por outro lado, existem os sentimentos, aquilo que está dentro do indivíduo, dentro da pessoa. Quer dizer, é um local reservado com muitas variações, mas restrito ao sossego particular, à sua individualidade. Por isso que instituição e sentimento, como diz ele, como diz Buber, elas formam um fórum complexo, uma vez que a delimitação entre os dois está sempre ameaçada, está sempre, eu vou usar uma palavra aqui, em conflito. Agora, um acaba comprometendo o outro. E nesta relação, o indivíduo deve ter bem esclarecido o significado das palavras princípios. Eu, tu e eu, isso. Para assim manter equilibrado o diálogo com o mundo externo. E assim eu vou manter esse diálogo, esse controle, essa equivalência, para que eu possa, então, ter condições de viver e viver bem nesse mundo que aí está. Segundo o nosso autor, Martin Buber, o isso oferece um mundo no qual reina a causalidade. Então, neste reino, tanto fenômenos físicos quanto psíquicos pré-existentes passam obrigatoriamente por causado e causador. Por causado e causador. Então, daí a importância do cuidado que o ser humano, que o indivíduo deve ter ao estabelecer a relação com isso. Quer dizer, abrir espaço para o tu. Não limitando seu campo de atuação. Tá certo? Neste caso, a causalidade não coloca o indivíduo, o sujeito, numa prisão, mas oferece condições para a sua liberdade. Ele tem consciência de sua realidade humana, entre viver e morrer, e a oscilação entre o tu e o isso. Então, a liberdade, ela conduz o ser humano ao encontro com o destino, tá certo? E neste encontro, depara-se com a relação do mistério. Então, o ser humano deve ter cuidado com a autocontradição. Ele deve atualizar o tu inato, que já está aqui, no tu que ele encontra no do que é o rei da vida.
Se por acaso esta atualização não ocorrer, quer dizer, o homem pode tornar-se introvertido, negando a possibilidade de alcançar a liberdade. E isso não é bom. A autonomia diante da relação. Então, nós temos que buscar sempre essa autonomia. Isso é fundamental dentro das nossas relações. Então, por isso que no instante em que a relação humana se dá de forma equilibrada com o eu-tu e o eu-isso, o tu individual busca uma nova perspectiva. O tu eterno. Tá? Quer dizer, o tu eterno. Quer dizer, o tu eterno, para muitos homens, os homens vão receber esse tu eterno, vão dar, melhor dizendo, o nome para esse tu eterno de Deus. Quer dizer, os nomes, palavras do próprio Buber, os nomes, então, entraram na linguagem do isso. Um impulso cada vez mais poderoso levou os homens a pensarem no seu tu eterno e falar dele como isso. Todos os nomes de Deus permanecem, no entanto, santificados, pois não se fala somente sobre Deus, mas também se fala com Ele. É interessante. Não se fala sobre Deus, mas se fala com Ele. Daí Buber vai construindo toda essa trajetória dentro dessa obra, nessa relação do eu-tu, eu-isso. Perceba que eu sou o tu para o outro. Certo? E eu tenho que levar isso em consideração. Então, na relação com o tu eterno, o eu não é diminuído, porque Deus é um mistério mais próximo do eu que o próprio eu. Então, Deus é o totalmente outro. Percebe-se nessa articulação que Deus está sempre presente no mundo e nenhuma situação separa o indivíduo de Deus, segundo Buber. Mesmo que existam nas religiões, tá, algumas leis contrárias que às vezes dificultam o relacionamento das pessoas, não se consegue afastar o homem do tu eterno, de Deus. Eu posso tentar silenciar, mas eu não silencio totalmente, porque eu não consigo entrar na interioridade do outro como eu gostaria e não devo, porque isso não é bom. Eu diminuo a liberdade do outro. Dentro de toda essa reflexão em torno do pensamento de Buber, é oportuno ressaltar que ele coloca o homem, né, o ser humano, numa linguagem cósmica. Então, este homem não deve estar sem o diálogo com o tu. Neste diálogo, Deus é fundamental. E através do eu-tu, do eu-isso, né, com a natureza, esta relação se mantém viva, sempre viva. Isso é o ponto crucial para a nossa existência. Mas deve haver um cuidado especial, porque o tu eterno, né, o tu eterno, em hipótese alguma, pode tornar-se um isso. A natureza, os indivíduos, as coisas, pode ser um isso. Agora o tu eterno não pode se transformar em um isso. Quer dizer, o tu eterno não pode ser encontrado nem no mundo, nem fora do mundo, porque ele não pode ser experienciado, como é o mundo, experimentar, palpar. Quer dizer, nem pensado. Nós pecamos contra ele, segundo Martin Buber. Não podemos esquecer que Buber vem de uma tradição judaica. Quer dizer, o ser, com letra maiúscula, quando dizemos eu creio que ele é, com letra maiúscula, eu creio que ele é uma metáfora, mas tu não é uma metáfora. Eu sou uma realidade. E eu parto, a partir daí, a compreender o grande tu. Segundo Buber, esse grande tu é Deus. Então, às vezes, o homem, na sua arrogância, reduz o tu eterno a um isso. Tá certo? A uma coisa. E quando eu faço isso, sérios problemas vão surgir. Em muitos casos, essa redução
segundo Buber, se dá por meio da religião, que deveria fazer o papel inverso, tá certo? Orientar-se na experiência com Deus e valorizar a relação do eu-tu, e eu com esse tu maiúsculo, e não atrapalhar essa relação. Então, Deus é sempre presença no mundo, e o mundo não é real sem Deus. Segundo o autor, Deus é a redenção do mundo. Seu diálogo é franco, é direto, e se configura através da relação com o eu e o tu. Veja bem, o que Buber quer aqui? De fato, ele quer nos ajudar a encontrar essa dimensão que é o ser humano, com o eu. Eu me relacionando comigo mesmo, eu fazendo essa reflexão, saindo da minha consciência e voltando para a minha consciência e entender quem sou eu. Para partir daí, eu sair para aquela relação intersubjetiva, isto é, vou até o outro e fazer parte da vida do outro. E ao mesmo tempo, permitir que o outro faça parte da minha vida. E aí, nós incluímos também, como diz lá no início do texto, a própria natureza, o mundo, a própria estrutura do mundo. Mas sem esquecer da questão espiritual também, que é muito importante para o Buber, tá? Não esqueçamos aqui, é a terceira vez que eu falo isso, ele vem de uma tradição judaica, viveu nela, estudou filosofia, teologia, e também foi jornalista, e também viveu uma crise danada, né? Na segunda, entre as duas guerras. E a ida dele para a Palestina, né, para a Síria, melhor dizendo, não foi uma ida assim tão tranquila. Ele foi, né, diante dos conflitos, das dificuldades, ele vai voltar para suas origens e conviver ali até a sua morte, né, em Israel, que ele acaba falecendo. Bom, então, pessoal, essa é a nossa reflexão, quer dizer, é a minha reflexão com relação ao pensamento de Martin Buber. E agora vocês têm o texto, têm a obra, vocês podem trabalhar muito bem e o nosso diálogo continua desta forma, tá? Bons estudos, desejo tudo de bom para vocês e até o próximo encontro.